A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, o programa Mira chega até você com uma programação que vai mexer com a sua vida e vai fazer você ficar familiarizado com a vontade de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. O sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém, meu querido? Eu quero estar dizendo, através e a respeito desta palavra, que os discípulos, eles chegam até Jesus para indagar a Jesus a respeito de quando haveria de acontecer o fim do mundo. Porque Jesus, aqui a palavra de Deus diz que quando Jesus ia saindo do templo, eles aproximaram de Jesus para mostrar a Jesus a estrutura do templo. Aí Jesus os surpreende, dizendo para eles o seguinte, que não ia, que eles vendo, olhando e vendo tudo aquilo, a estrutura daquele templo, e Jesus diz assim: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós podemos trazer ao nosso entendimento aquele templo em que os discípulos iriam mostrar para Jesus, e Jesus diz para eles que aquele templo não iria ficar ali pedra sobre pedra, que não seria derribado. Aquele templo já foi derrubado, reconstruído e derrubado de novo. Podemos também trazer ao nosso entendimento Jesus dizendo: esse templo vai ser derrubado, ou seja, trazendo para ao lado espiritual, espiritualizando isso aqui, nós podemos entender Jesus dizendo que o templo que necessita verdadeiramente de ser observado, de ser visto e dado valor, seria o templo que seria derribado, mas ao terceiro dia seria erguido para todo sempre. Falando a respeito de Jesus, da caminhada de Jesus com os discípulos, das parábolas que foi entregue a muitos a respeito do reino de Deus, e que Jesus é o único e vivo caminho que levaria o ser humano, eles crendo em Jesus, no sacrifício, na morte, na ressurreição de Jesus, eles receberiam a salvação e a vida eterna. Aí Jesus, aos discípulos, ao perguntar a Jesus, depois que Jesus traz para eles a explicação, eles perguntam a Jesus dizendo, em particular: Jesus, ou Senhor, diz-nos quando será o fim dos tempos. Jesus, ele vira para os discípulos e diz para eles assim: tem tanta coisa mais importante para que possamos estar preocupados e vigilantes, e uma delas é a vigilância. Jesus diz para eles o seguinte: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque Jesus sabia que quando ele morresse e acontecesse a ascensão, ele fosse levado até os céus, Jesus sabia que os discípulos iam ficar sozinhos fisicamente, e ia surgir vários falsos profetas
que tentaria seduzi-los para que eles pudessem cometer delitos, erros e passar a ser um seguidor de um falso profeta. Jesus estava preocupado com isso e queria que os discípulos ficassem alerta a respeito desse assunto, porque estava aproximando, e aqui a palavra diz a respeito do princípio de dores. Os acontecimentos que surgirão e já está surgindo e vai surgir ainda mais, que antecede a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. E nós podemos observar Jesus precavendo seus discípulos a respeito desses acontecimentos. E é o que eu quero trazer para você. Talvez você anda disperso, você anda preocupado com muitas coisas, e muitas das vezes esquecemos de que nós devemos estar vigilantes, que nós devemos nos acautelar para que não possamos ser seduzidos ao erro, para que falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores possam nos enganar e nós assim caímos no engano da parte deles e venhamos perder nossa salvação. O falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, eles são perímetros em discernir, em chegar até um rebanho que está na presença de Deus, sendo fiel a Deus, e persuadi-los a estar seguindo eles. O falso profeta, ele aproxima. Não a ovelha vai até ele, mas ele vem até a ovelha no rebanho e assim as arrebanha para ir junto com eles, para que possam andar no erro. Mas agora Jesus está dizendo isso por quê? Porque é princípio de dores, acontecimentos que surgirão antecedendo a vinda de Cristo. Depois que tudo isso acontecer, sofrimento, perseguição contra a igreja, aí sim acontecerá o arrebatamento da igreja. E todos os que são fiéis a Cristo devem estar atentos, vigilantes, para que não perca o arrebatamento. Porque bem-aventurado, felizes serão aqueles a qual for achado fiel a Cristo e serem arrebatados, ir com Cristo no arrebatamento da igreja. Porque aqueles que ficarem vão passar por muita tribulação, muito período de sofrimento. E se ainda na tribulação, ainda na grande tribulação, no reinado do anticristo, sofrendo todos os juízos de Deus, se não negar Cristo, se for morto, mas não negar Cristo, vai ser salvo a preço de sangue. Mas, se negar a Cristo, já passa para o lado do anticristo, é segunda morte na certa. E se mesmo sendo perseguido, manter a sua integridade e chegar ao juízo final, também será salvo. Mas se não conseguirem se renderem ou se entregarem, aí vai ser lançado na segunda morte, onde foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas aqui a palavra de Deus ainda vem dizendo, eu quero trazer esse alerta para nós, porque os sinais em que Jesus ele deixou para que possamos estar atentos, apercebidos a respeito do arrebatamento, nós podemos contemplar que muitos deles já se cumpriram. Falta apenas um sinal a ser cumprido. E eu quero deixar você alerta a respeito disso. A palavra do Senhor diz para nós assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meu querido, você já deve ter visto, ouvido e assistido por um meio de comunicação que existe guerras em várias partes do mundo, rumores de guerra para todo quanto é lado.
é cumprimento da palavra de Deus. Este sinal, ele já se cumpriu e está se cumprindo. Olha para você ver. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Terremoto, fome, peste. Se nós sairmos do portão da nossa casa para fora e olhar na esquina, nós vamos encontrar vários tipos de peste, enfermidade, fome. Está batendo na porta. Olha a situação em que nós estamos. É cumprimento do mandamento da palavra do Senhor. Agora, terremoto não tem um ano. Teve terremoto aqui mesmo em Belo Horizonte. Em vários lugares. Aqui no Vila Ideal. Teve terremoto em Esmeralda. Tremeu a terra em vários lugares. Sem contar vários outros terremotos que acontecem fora daqui do Brasil. Então é a palavra de Deus se cumprindo. Acautelai, esteja vigilante, esteja orando, buscando o Senhor, para que você possa ter comunhão com Cristo e para que você não sofra os acontecimentos que vai surgir ainda. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Jesus está dizendo, tudo isso é princípio de dores. Por quê? A fome dói. Terremoto destrói várias vidas, família, faz com que você perca tudo. Você sofre, você sente dor, você sente por isso. Guerra, rumores de guerra e vários outros acontecimentos. Tudo isso é princípio de dores, cumprimento da palavra. Tudo isso traz para nós um sentimento doloroso e nós precisamos estar alertas, firmados em Cristo. O nosso Wi-Fi celestial tem que estar conectado com Cristo lá em cima na glória, para que nós possamos suportar tudo isso e além de suportar, nós estarmos sempre ligados com Cristo para podermos sermos arrebatados. Vamos mais além na palavra de Deus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está te alertando, meu querido, que você vai ser entregue, que você vai ser caluniado, que você vai ser maltratado, vai matar uns aos outros, tudo isso por causa do nome de Cristo. Mas se matar você aqui, você sendo fiel, se o seu corpo tombar aqui, você estará de pé diante de Deus. Então, sofra. Sofra com Cristo, porque com Cristo também você vai reinar. Seja fiel a Ele, não preocupe com aqueles que levantam contra a sua vida, que tramam mal contra você, porque Cristo, Ele é quem te justifica. E a palavra de Deus segue nos dizendo ainda, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu querido, muitos vão se escandalizar. Muitos vão negar a fé em Cristo. Muitos vão desistir. Muitos vão sair dizendo, isso não é para mim. É muito sofrimento, é muita dor. Não, muitos vão dizer assim, eu não creio mais. Como é crer nesse Deus que para ser salvo a gente passa por tudo isso? Muitos vão se apostatar da fé. Vai surgir muitos falsos profetas profetizando o erro. Vai surgir muitos falsos profetas distorcendo a palavra de Deus, dizendo para você que é isso. Você vai servir esse Deus que só te maltrata, que só tem sofrimento, como já tem acontecido nos nossos dias hoje, para tentar tirar você do alvo que é Cristo, para tentar tirar você de mirar o alvo que é Cristo. Mas permaneça fiel, meu querido. Permaneça fiel a Deus, minha querida. Porque a recompensa de Deus
é melhor do que a desse mundo para a sua vida. O verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que eu acabei de dizer para você. Por aumentar a iniquidade, o pecado, os falsos profetas, por aumentar as guerras, destruições, as pelejas, a matança, muitos vão esfriar na fé, muitos vão desistir. Mas eu sempre trago essa alerta para você. Sempre mira a Cristo na sua vida. Sempre busque o Senhor, porque Deus, Ele não te desamparará. Ele disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é alienado à tua palavra. Se Ele falou, Ele garante para você a vitória. Agora veja bem, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tá vendo? Olha só o que a palavra de Deus diz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não desista. Passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova glorificando ao Senhor. Mostre para o diabo que você é de Deus e que você não negará o nome do Senhor, para que o diabo seja envergonhado. Ainda neste tempo, falta apenas uma profecia para ser cumprida, que diz a palavra de Deus: este evangelho será pregado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Ainda falta pouquíssimos lugares para que o evangelho chegue. A hora que ele entrar na última instância que houver, aí Jesus virá arrebatar a sua igreja. Meu querido e minha querida, persevere. Mantenha sua integridade cristã. Mantenha a sua santificação. Porque Cristo, Ele vai vir arrebatar a igreja. E se você estiver santo, perseverando, você subirá no arrebatamento da igreja. Uma irmãzinha, ela teve um arrebatamento de sentido. Ela, 80 e poucos anos, ela não conseguia mais dobrar o joelho e orar. Ela sentou em cima da sua cama e começou a orar. Aí Jesus arrebatou o sentido dessa irmã, o corpo dela ficou em cima da cama e ela foi levada em sentido às nuvens, e lá em cima nas nuvens havia uma porta aberta. Ela passou por essa porta, e ao passar por essa porta, Jesus levou ela em um lugar e mostrou para ela vários acontecimentos, várias igrejas, vários crentes que estão no meio da igreja e levanta as mãos para poder adorar a Deus, mas adora ao Senhor da boca para fora. E Jesus mostrou para ela o seguinte, que aquelas pessoas que estavam ali adorando a Ele, abria a boca, levantava a mão em adoração a Ele, mas o pensamento deles estava no carro, na casa, estava no Facebook, estava em várias outras coisas, menos em Jesus. E Jesus mostrava para aquela senhora que as vestes daquele povo estavam manchadas. E era preciso embranquear, era preciso lavar as suas vestes no sangue de Jesus para que eles pudessem herdar a salvação. Aquela senhora virou para Jesus e falou: se é assim, Senhor, então como ou quem poderá se salvar? Ele virou para ela e diz assim: somente aqueles que estiverem com as suas vestiduras clareadas no sangue dele. Ele levou aquela mulher a um quarto mais acima, e o quarto era todo cheio de espelho, teto, paredes das laterais, e ele mostrou ela e falou assim: tá vendo? Ela conseguiria ver as costas porque era espelho, na frente e no verso. Então ela viu que as vestes dela estavam se tornando brancas, e ao se tornar branca, ela contemplou que havia umas manchinhas na roupa dela. E ela perguntou: o que será isso?
E Jesus respondeu: tá vendo? Até mesmo a sua roupa ainda está manchada. É preciso embranquear toda a sua veste para que você possa ser salva. Porque pequenos detalhes vão fazer muitos perderem a sua salvação. E ele mostrou àquela mulher várias igrejas e disse para ela assim: tá vendo aquela igreja? Aquela eu não estou nela. Tá vendo aquela outra? Eu nem mandei que abrisse. Tá vendo aquela outra igreja? Há muito tempo que eu não estou. Meu querido. E Jesus mostrou para aquela mulher e fez com que ela escutasse um barulho assim. Tic, 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 tic. E esse barulho ia aumentando. Tic, 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 tic. E ele perguntou: que barulho é esse? E ela disse: é relógio. Aí daqui a pouco o barulho tic, 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 parou. E ele perguntou: e agora? Ela falou assim: parou. Ele virou para ela e disse assim: acabou-se o tempo. O tempo acabou. Desce para a terra e avisa a minha igreja: o tempo acabou. Meu querido e minha querida, não há mais tempo de brincarmos de ser cristão. Não há mais tempo de nós buscarmos a nos santificar. Seja santificado agora. Mantenha sua vida santa diante de Deus. Mantenha uma vida alicerçada em Cristo. Porque se você ainda for buscar, se você ainda for santificar sua vida, pode ser que o arrebatamento aconteça, o tempo acabou. E você fique. Tem muitos que dizem assim: para mim fazer a obra eu tenho que me preparar. Para mim levar o evangelho, fazer uma visita, eu preciso fazer um jejum. Meu querido, nós não precisamos, nós temos que ter uma vida de consagração. Nós não precisamos esperar fazer jejum ou consagrar. Nós temos que viver uma vida devocionada, voltada para Cristo, porque não há mais tempo. Não há tempo de se preparar. Não há tempo de estar brincando de ser cristão. O próprio Jesus disse para aquela mulher no arrebatamento de sentido: acabou o tempo. Não há mais tempo. Só falta Deus falar assim: arrebata a igreja, e Jesus estará arrebatando a igreja. Não há mais tempo, meu querido. Não há mais tempo, minha querida. Seja santo agora. Veja bem. Jesus, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer levar você com Ele. Mas depende de você, depende de mim. Nós precisamos estar sempre em santidade. Não dá tempo para se preparar. Seja preparado. Seja santo. Porque o Senhor, o Deus que eu e você serve, Ele é santo. Meu querido e minha querida, fica aqui esta palavra para que você busque estar sempre andando na presença de Deus, para que você possa entrar no céu com as suas vestes lavada e remida pelo sangue de Jesus. O programa Mira, ele chega ao fim e deixa para você esse alerta: mantenha-se santo em nome de Jesus.